Mais um vídeo aqui, e nesse vídeo eu vou estar falando sobre a perícia médica ortopédica, quando envolve o segurado que fez ou um procedimento cirúrgico ou sofreu uma fratura, quebrou um braço, precisou colocar um gesso, ou quando o segurado está sentindo dores, dores articulares, coluna, joelho, tornozelo, cotovelo, ombro. Então, nesses três casos, eu vou estar falando aqui como que funciona a perícia, qual a possibilidade de qual benefício a pessoa conseguir, um auxílio doença, uma aposentadoria, um auxílio acidente, como que funciona, qual a documentação você levar nos três casos, se você estiver numa situação dessas, qual a documentação você levar, o que fazer lá no dia que você chegar para realizar a perícia, o que falar para o perito, como que funciona a perícia. Então, vou estar falando nesses casos aqui. E também, no caso aí, se o INSS negou benefício, você vai realizar a perícia judicial, ortopédica, o que seja lá no INSS. Vou estar falando aqui, conforme eu for falar, vai servir tanto se for lá a perícia lá no INSS, quanto se for uma perícia judicial. Então, vou começar aqui falando pela perícia ortopédica, quando a pessoa realizou um procedimento cirúrgico. Pode ser uma cirurgia no joelho, uma cirurgia na coluna, no ombro, tornozelo. Então, como que funciona a perícia nesse caso? Quando a pessoa realiza um procedimento cirúrgico, eu já falei em outros vídeos aqui, realizou uma cirurgia, não vai ter problema referente ao benefício ser concedido. No caso, normalmente aí quando a pessoa realiza um procedimento cirúrgico, o benefício que vai ser concedido é o auxílio doença, que é um benefício temporário. Você realizou um procedimento ali, vai ser cirúrgico, vai ser concedido o auxílio doença enquanto você se recupera desse problema. Agora, se infelizmente tem casos que às vezes a pessoa está com problema de saúde e realiza uma cirurgia para melhorar tal, e infelizmente não melhora, às vezes faz piorar ainda mais. Infelizmente tem casos que a correção ali de uma cirurgia a pessoa não fica 100% e às vezes faz se complicar. Se for neste caso, infelizmente, aí pode mais para frente a pessoa conseguir uma aposentadoria, mas no início ali o benefício que vai ser concedido é o auxílio doença. Qual a documentação levar no caso desse? Você que realiza um procedimento cirúrgico, vai realizar a perícia pela primeira vez no INSS, a documentação que você precisa levar é a documentação médica, que é os seus exames que levou. E para você realizar um procedimento cirúrgico, você faz exames. Então, você vai levar esses exames relacionados ao seu problema de saúde, vai levar aquela guia de alta do hospital que você recebe quando o médico te dá alta. Tem uma guia de alta do hospital que ele informa o procedimento que você fez, tal. Você vai levar essa guia. Vai levar também, se você trabalha registrado em uma empresa, a empresa fornece uma cartinha lá para você, uma declaração, que essa declaração informa o último dia que você trabalhou. É muito importante você levar na perícia. E também é importante você levar o atestado e o laudo médico. Eu sempre falo aqui, o laudo médico na perícia é muito importante. O atestado é importante? Eu tenho um atestado. É importante porque o atestado é o que dá início ao afastamento. O atestado dá início e depois o médico te fornece o laudo médico, que o laudo detalha a sua situação, o procedimento que você fez, por que você não trabalha, por que você não tem condições de trabalhar, em qual atividade, o que você realiza na sua empresa, o que de fato você faz, que às vezes na sua carteira de trabalho tem a sua profissão ali, a sua função, mas na empresa você pode fazer outras atividades. Então, o que realmente você faz, contando tudo, detalhando o laudo médico, é muito importante em qualquer situação, seja na cirurgia, seja, eu vou dar exemplo aqui mais para frente, você está com uma fratura, sofreu uma fratura, fraturou o braço, precisou colocar um gesso, ou que você está sentindo dores e não está podendo trabalhar. Qualquer situação, o laudo médico é muito importante na perícia, seja no INSS ou através de um processo judicial. O médico falou para mim, que o médico que me acompanha falou que não precisa do laudo. Precisa sim, precisa levar o laudo médico.
Ah, eu não tenho laudo de jeito nenhum, o que eu consegui foi um atestado. Se for o que você conseguiu, você vai levar, mas é muito importante, tente conseguir um laudo médico com seu médico, conte para ele quanto a situação que no INSS precisa. Normalmente o médico ele já sabe, principalmente se for um cirurgião, ele já sabe que no INSS precisa do laudo. E às vezes não é um cirurgião tal, mas ele pode falar, não precisa tal. Precisa sim, no INSS precisa do laudo, é muito importante. Quando você chega lá para realizar a perícia, o perito pergunta, você tem laudo? Já pergunta logo, você tem laudo? Porque o laudo é importante na perícia, porque o perito fala, mas no INSS você vai contar seu médico pode falar, no INSS você vai contar a situação, ele vai ver os seus exames e tal, e o perito que vai decidir o tempo de afastamento que você vai, se vai ser 2 meses, 3 meses, sim, o perito que vai decidir no INSS, mas o laudo é muito importante, porque não basta você chegar no INSS e falar, eu não estou podendo trabalhar. No caso da cirurgia, não faz muita diferença a documentação referente ao laudo, atestado, para o perito te conceder o benefício, porque na cirurgia não tem problema, no INSS o benefício é concedido, mas é importante o laudo, o atestado, porque vai informar ali o tempo, o médico vai solicitar o tempo de afastamento para você, e conforme o perito vai se basear nesses dias ali que o seu médico pediu de afastamento, para ele chegar a uma conclusão ali, quanto tempo você precisa para se recuperar do seu problema de saúde. Mas é muito importante o laudo na perícia, seja no INSS ou através de um processo judicial, porque, como eu estava falando aqui, no INSS não basta você chegar lá e falar, eu estou com um problema de saúde, eu estou com um problema, sentindo dores no meu ombro, então eu não consigo trabalhar. Beleza, o médico ele vai fazer um exame físico em você ali para ver se você realmente está com um problema no ombro, vai analisar os seus exames, mas precisa do seu médico que te acompanha relatar isso no laudo, que por conta do seu problema de saúde você não está conseguindo trabalhar, não tem condições de trabalhar. Então, os exames que você vai levar, a documentação, no caso de você realizar um procedimento cirúrgico, como eu já falei, seus exames, laudo, atestado, a cartinha fornecida pela empresa informando o último dia que você trabalhou, que é importante, documentos pessoais, lógico, tem que levar, que é um RG ou uma CNH, documento com foto, carteira de trabalho. Então, nessa perícia ortopédica relacionada à cirurgia, você não vai ter problema. Levando a sua documentação certinha ali, não vai ter problema algum, o seu benefício vai ser concedido. Então, digamos que o perito aí no INSS te concedeu 4, 5 meses de auxílio-doença. Então, quando estiver durante os últimos 15 dias para encerrar o prazo, então você pede a prorrogação. Digamos que o seu benefício vai até o dia 25. Então, quando for no dia 10, a partir do dia 10, você já consegue pedir a prorrogação. Você liga no INSS, agenda a perícia, fala que quer agendar a perícia de prorrogação, aí vai agendar a perícia de prorrogação. No dia agendado, você tem que comparecer de novo no INSS, e é importante levar, principalmente agora, levar o laudo médico de novo, porque o médico vai contar outra situação. O que é essa outra situação? Na primeira perícia, você fez a cirurgia, o médico contou lá que você tinha feito esse procedimento, precisava ficar afastado, talvez ia precisar fazer uma fisioterapia, o exemplo aqui. Então, nessa prorrogação, aí é que ele vai contar ali de novo, contar ali que você, por conta do procedimento que você fez, você precisa continuar afastado. Digamos que você fez uma cirurgia no joelho, aí você está fazendo fisioterapia, precisa continuar afastado, porque não consegue ter os movimentos ainda de dobrar, esticar a perna ainda, está fazendo a fisioterapia para ter uma melhora ali e voltar e ficar 100% para ter condições de voltar a realizar suas atividades. Sempre é importante levar o laudo médico na perícia do INSS. Eu sempre vou falar aqui do laudo. A pessoa fala, mas eu levei um laudo médico contando toda a minha situação, o benefício foi negado. Foi negado porque você levou o laudo e mesmo assim foi negado. Imagine se não tivesse levado. Então, sempre leva o laudo médico. Agora, no caso, a situação aqui que a pessoa está com uma fratura, quebrou o braço, precisou colocar o gesso ali, vai ficar com gesso, digamos que 1 mês, 2 meses, dependendo da fratura. Então, como que funciona a perícia neste caso? A documentação que você vai ter que levar
é praticamente a mesma documentação. Se você trabalha registrado, levar a cartinha ali, a declaração informando o último dia que você trabalhou, levar o exame ali que constatou que você teve aquela fratura no braço, se é uma ressonância, uma tomografia, o exame que for. Levar o laudo médico, atestado, se tem um atestado ali que deu início ao afastamento, leva o atestado, leva o laudo, pede para o médico fornecer o atestado. Sempre que na perícia, leve o atestado. Ah, o médico falou que não precisa. Precisa sim. Fala para o médico que precisa do laudo médico. E, se for possível, pede para ele informar ali a atividade que você faz. Porque conforme o médico fala ali no laudo, a atividade que você faz, que às vezes na sua carteira de trabalho, como eu já falei aqui, conta uma coisa. Por exemplo, você trabalha, a pessoa é um gerente na empresa, aí na carteira de trabalho forma ali o seu cargo, sua função, profissão, você é gerente. Às vezes na empresa você faz várias funções na empresa. Às vezes não faz só aquela função que realmente era para você fazer, que é o que consta está na sua carteira de trabalho, você é registrado naquela função. Você faz outras atividades ali. Então, pede para o médico falar o que realmente você faz, porque às vezes na sua carteira de trabalho está uma coisa e o perito pode entender que por conta daquela sua atividade que você faz, por exemplo, às vezes a pessoa só precisa de 1 mês de afastamento e às vezes a pessoa faz outras atividades mais pesadas, precisa de 2 meses, 3 meses. Estou dando algum exemplo aqui para você entender que é importante o laudo médico, o médico ali informar no laudo o que realmente a pessoa faz e detalhar a situação ali da pessoa, por que a pessoa não está podendo trabalhar, quanto tempo de afastamento a pessoa precisa. Outra coisa também, no laudo sempre é importante o seu médico informar a quantidade de tempo que você precisa. Não quer dizer que se ele falar que você precisa de 5 meses, o perito vai te conceder 5 meses. Não. Ele vai dar ali uma noção ali para que o perito ele tenha uma base ali, quanto tempo de afastamento você precisa. Porque o seu médico que te acompanha, então ele sabe ali, às vezes o paciente acompanha com o mesmo médico há anos, então ele sabe, te conhece mais do que o perito do INSS. Então é importante ele informar ali. Normalmente o médico vai solicitar, ele fala ali, solicita o afastamento de 60 dias, 90 dias. Aí o médico o perito vai analisar a situação, a sua documentação e vai ver quanto tempo de afastamento você realmente precisa. Então, no caso de uma fratura ali, a pessoa sofreu às vezes a pessoa quebrou um braço, colocou um gesso ali, dependendo da situação, às vezes com 30 dias, 60 dias, a pessoa melhora desse problema de saúde e consegue já realizar atividades. Às vezes tem casos que às vezes a pessoa precisa fazer uma cirurgia, colocar pin, depende da fratura ali. Às vezes precisa de mais tempo, precisa às vezes fazer fisioterapia. Tem pessoas que tem uma fratura no braço ali, coloca apenas o gesso, não faz cirurgia, não coloca pino nem nada, e às vezes com 30 dias fica bom, às vezes nem precisa fazer fisioterapia, depende da situação ali, seu médico que vai decidir o que precisa fazer fisioterapia e tal. Então tem casos mais complicados, então quanto mais o caso é mais complicado, você vai ficar mais tempo afastado, então o seu médico que vai no laudo ali vai informar quanto tempo de afastamento você precisa. Sempre o problema de saúde, eu sempre falo aqui, o problema de saúde é através do problema de saúde que leva o afastamento, mas nem sempre um problema de saúde dá direito ao benefício. Por quê? Vou falar no outro caso aqui, sem falar a questão de cirurgia, fratura, não. Mas tem casos, dependendo do problema de saúde, às vezes a pessoa está com problema de saúde, está fazendo um tratamento e consegue trabalhar, dependendo da atividade que a pessoa faz. Já tem outras pessoas que têm um problema de saúde, a atividade da pessoa faz é diferente daquela outra pessoa que consegue trabalhar com o mesmo problema de saúde, e essa pessoa com o mesmo problema de saúde não consegue trabalhar. Para você entender, tem a pessoa que tem um problema de saúde e consegue trabalhar porque trabalha em uma atividade diferente. Já tem outra pessoa com o mesmo problema de saúde e por conta da atividade ser diferente daquela outra pessoa não consegue trabalhar. Então, cada caso é um caso para ser analisado. Então, o seu médico te acompanha, te conhece
e vai solicitar o tempo de afastamento que você precisa. É sempre importante levar o laudo na perícia. Agora, no caso que no INSS tem mais benefícios negados, indeferidos, infelizmente no INSS é complicado quando a perícia relacionada a dores. A pessoa está sentindo dor, não está podendo trabalhar por conta de dor. Dor na coluna, dor no ombro, dor no joelho, dor nas pernas, dor nos cotovelos, dor no tornozelo. É complicado nessa situação. Dor, quando se refere a dor no INSS, a perícia é muito difícil da pessoa ser aprovada. Infelizmente, muitas pessoas têm os pedidos negados por conta dessa situação. Está sentindo dor e não está podendo trabalhar. Como eu estava acabando de falar aqui, tem pessoas que têm um problema de saúde e conseguem trabalhar. Já tem outras pessoas, por conta de dores, não conseguem trabalhar. Imagina aí, a pessoa às vezes tem uma dor no joelho, dor nas pernas, trabalha em pé. E por conta dessas dores, às vezes a pessoa não está conseguindo trabalhar. Às vezes até a pessoa tenta, se afasta ali, o médico dá 2, 3 dias de afastamento, a pessoa toma uma medicação, não melhora e volta para o trabalho e não consegue trabalhar. Aí o médico precisa afastar por mais de 15 dias e a pessoa vai para o INSS e vai ter que realizar a perícia, o benefício ser concedido ou não. Então, infelizmente, nesses casos, o benefício do INSS muitas das vezes é negado. Agora, qual a documentação de levar numa situação dessa? Digamos que você está sentindo dores e não está conseguindo trabalhar, já fez fisioterapia, às vezes está com problema no joelho, na coluna, fazendo fisioterapia, não está tendo resultado. Aí chega uma situação de que você não está conseguindo trabalhar de forma alguma e o médico chega vê a situação e precisa te afastar para você ver se está fazendo esforço ali no trabalho e tal, fazendo uma fisioterapia, você consegue melhorar. Porque imagina aí, tem casos que às vezes o médico não afasta do trabalho a pessoa está sentindo dores, trabalhando às vezes no trabalho, serviço braçal, serviço pesado. Aí o médico pede ali para a pessoa fazer uma fisioterapia, um tratamento. Como que essa pessoa vai melhorar, ter melhoras, sendo que a pessoa está trabalhando ali, às vezes um serviço braçal, como eu estou falando aqui, um serviço pesado. A pessoa não vai melhorar, mesmo fazendo fisioterapia, um tratamento, qual for o necessário, não vai melhorar de forma alguma. Então, às vezes o médico acaba tendo que afastar essa pessoa, a pessoa não está conseguindo trabalhar, aí para fazer o tratamento, para melhorar, precisa ficar afastado das atividades do trabalho. Então, aí precisa passar pela perícia no INSS para o benefício ser negado. Infelizmente, muitas das vezes, o perito ali acaba negando o benefício, entendendo que a pessoa tem condições de trabalhar. Então, neste caso, você está sentindo dores, não está podendo trabalhar, vai passar pela perícia. Principalmente nesse caso, o laudo é essencial, não pode faltar. Se você não levar um laudo na situação dessa, se você está sentindo dores, não está podendo trabalhar, é bem provável que o benefício vai ser negado, se você não levar o laudo médico. Digamos que você está com essa situação, sentindo dores, e chega lá no INSS com um atestado. O médico ali te afastou, digamos, por 20 dias, aí você entrou no INSS, porque a partir do... Se você trabalha registrado, a partir do 10º, se você pegar 15 dias, você não fica afastado pelo INSS, a empresa paga, mas a partir do 16º dia, você entra no INSS. Aí digamos que o teu médico te deu um atestado de 20 dias, você chega lá no INSS com atestado de 20 dias, o que vai acontecer? O INSS vai negar o benefício, não vai conceder. Você chega lá com um atestado de 20 dias, 15 dias é a empresa que paga, fica só 5 dias. Então, é importante o laudo. Aí no laudo, digamos que o médico deu 15 dias, 20 dias de afastamento, deu um atestado de 20 dias. Aí no laudo, aí sim, o médico vai contar toda a sua situação, por que você não está podendo trabalhar. Digamos que você já ficou alguns dias afastado do trabalho, 2, 3, 4 dias. Aí ele vai contar ali que você já se afastou do trabalho, mas precisou pegar mais de 15 dias por conta que não estava podendo trabalhar, conseguindo trabalhar. Aí agora entrou no INSS porque a partir do 16º dia, como eu já falei, você entra no INSS.
Então, aí ele vai contar que você já fez tratamento e não teve melhora porque por conta que você continua trabalhando, às vezes o serviço braçal, precisa ficar subindo escada muito tempo em pé. Aí ele vai contar ali, se você está tomando a medicação, vai relatar ali, está tomando a medicação, está fazendo uma fisioterapia, está fazendo um tratamento para ver se melhora essa situação do problema de saúde. Então, precisa ficar afastado. A pessoa trabalha, passa o dia em pé, subindo escada, ele vai contar ali, trabalha em pé, fazendo esforço físico, carregando peso, não por conta disso, do problema de saúde, um problema na coluna, problema no joelho, não pode ficar muito tempo em pé, por conta disso não está podendo trabalhar. Aí ele vai informar, solicita o afastamento de 60 dias, 90 dias, 180 dias, aí com o atestado que deu início ao afastamento e com esse laudo, aí sim, aí você leva na perícia. Tá fazendo fisioterapia? Beleza. Aí você, no local lá na clínica onde você está fazendo a fisioterapia, você pede para o fisioterapeuta fornecer para você uma cartinha lá, informando que você está comparecendo lá, fazendo a fisioterapia. Aí no caso, por exemplo, às vezes a pessoa, infelizmente no SUS é complicado. É uma cirurgia, principalmente se for uma cirurgia de joelho, coluna, demora para sair no SUS. Então, aí digamos que você está aguardando uma cirurgia. Aí você vai lá, se for no posto, no hospital, você chega lá e pede uma cartinha lá, informando que você está aguardando sair uma vaga para realizar o procedimento cirúrgico. Uma dica aqui muito importante. Eu sei que na perícia, muitas das vezes, a pessoa leva vários documentos ali muito importantes, laudos, receitas, exames, e às vezes o perito ele acaba nem olhando a documentação que o segurado levou. Infelizmente, eu sei que isso acontece. Infelizmente. Então, você já deixa tudo separado. O atestado que deu início, o afastamento, aí o laudo que o médico te forneceu. Aí se você tem a documentação que eu falei, que você está fazendo a fisioterapia, tem a declaração lá informando que você está comparecendo lá, realizando as sessões de fisioterapia. Tem um pedido aqui, uma guia da cirurgia, estou aguardando abrir vaga. Então, leva também, para que o perito realmente entenda ali que você não está conseguindo trabalhar e você, digamos que, se você não está com problema de saúde e não está podendo trabalhar, você está fazendo tratamento, aí está fazendo fisioterapia para que você tenha uma melhora ali e, se for possível, conseguir voltar a trabalhar, realizar suas atividades. O que a pessoa quer é melhorar do problema de saúde. Então, para que o perito ali entenda que realmente você está fazendo tratamento para melhorar, mas enquanto você não está com esse problema de saúde, por enquanto não está conseguindo trabalhar, você precisa receber o benefício. Isso é muito importante. No INSS não basta a palavra, infelizmente, da pessoa chegar e falar para o perito, porque ele é uma perícia e precisa de provas, e as provas é a documentação fornecida pelos seus médicos, os médicos que te acompanham, informando que você não tem condições de trabalhar. Então, não basta você chegar e falar para o perito que não está conseguindo trabalhar por conta do seu problema de saúde. É importante seus exames, que comprovam que você tem um problema de saúde, e a documentação, que é os laudos, receitas, declarações, atestados, informando que seus médicos informando ali que você não tem condições de trabalhar por conta do seu problema de saúde. É muito importante na perícia o laudo. Eu sempre vou falar aqui, leve o laudo, principalmente se for no caso que eu estou dando exemplo aqui, está com um problema de saúde relacionado às dores, dores ortopédicas, e é importante, muito importante você levar o laudo médico, porque o laudo, como eu já falei aqui, vai detalhar a sua situação, contando por que você não tem condições de trabalhar. É diferente do atestado. O atestado, como que é um atestado? Normalmente o médico coloca ali o nome da pessoa, a identificação, coloca o CID, que é o Código Internacional da Doença, seu problema de saúde, e ali coloca, por exemplo, 20 dias de afastamento. Precisa ficar afastado 20 dias. Só isso, o atestado é isso. Agora o laudo não, o laudo vai contar toda a sua situação, em que você trabalha, a atividade que você faz, por que você não está conseguindo trabalhar, se você está aguardando uma cirurgia, se você está fazendo algum tratamento, fisioterapia,
qual tratamento que você está fazendo, se você precisa, quanto tempo você precisa ficar afastado. O laudo é isso, o laudo conta a situação da pessoa ali. Então, basta você entregar para o perito ali, ele vai ver qual a sua situação, o problema de saúde que você tem, por que você não está conseguindo trabalhar. Infelizmente, mesmo levando o laudo, pode acontecer do benefício ser negado. Eu já falei aqui e repito, infelizmente, nos casos aí relacionados a dores, a pessoa está com dor, não está conseguindo trabalhar, no INSS muitos benefícios é negado quando a pessoa está com essa situação, sentindo dor e não está conseguindo trabalhar. Infelizmente, porque é difícil comprovar e por conta dessas dores a pessoa não está conseguindo trabalhar. Infelizmente tem casos que a pessoa chega lá no INSS, infelizmente isso acontece, se arrastando por conta de dores, não está conseguindo trabalhar, não conseguindo nem andar, quanto mais trabalhar, infelizmente o benefício é negado. Essas pessoas que estão nessa situação, o benefício é negado, entra com processo judicial e consegue na justiça comprovar. Muitas das vezes o INSS nega o benefício da pessoa que, se olhando ali, não tem condições. Aí você imagina como que o perito negou o benefício de um segurado desse nessa situação. Todo mundo está vendo, não tem condições de trabalhar. Infelizmente, mesmo assim, o benefício é negado. Infelizmente. Então, na justiça, a pessoa consegue reverter a situação. Então, o que eu tenho para falar aqui se você está nessa situação, vai realizar a perícia e se infelizmente for negado, entre com o processo, procure um advogado da sua confiança, previdenciário, um bom advogado, e entre com o processo judicial. Porque no INSS, quando o benefício é negado, tem a possibilidade da pessoa recorrer dentro do próprio INSS. Eu já falo aqui, infelizmente, não vale a pena você recorrer dentro do próprio INSS. Dificilmente você vai conseguir reverter ali e conseguir o benefício, porque vai ser julgado pelo próprio INSS. É um recurso dentro do INSS. Você ali você não concorda com aquela situação e está entrando com recurso dentro do próprio INSS. Então não vale muito a pena. E vale a pena se o benefício foi negado, você tem, estou dando exemplo aqui, tem a documentação certinha, laudos, exames, às vezes está aguardando uma cirurgia, fazendo fisioterapia, um tratamento ali para melhorar das dores, do problema de saúde, seja qual for, e o benefício mesmo assim é negado, procura advogado e entre com o processo judicial, porque se você tem a sua documentação, não está conseguindo trabalhar com problema de saúde, seja qual for, na justiça você tem grande chance de conseguir o benefício, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Sempre vou trazer vídeos aqui relacionados a esse assunto para que possa ajudar aquelas pessoas que estão na situação, às vezes vai passar pela perícia pela primeira vez, não sabe como que funciona, então sempre vou trazer vídeos aqui relacionados ao INSS, processo judicial, para que possa te ajudar a conseguir o seu benefício. Eu sempre falo aqui que não é com o vídeo que eu faço aqui que você vai conseguir o benefício, não é isso, mas com as informações que eu sempre trago aqui, que vai te ajudar e vai, através dessas informações, ter a possibilidade de te ajudar, e com essas informações você vai poder conseguir o seu benefício. Lógico, quando a pessoa não tem condições de trabalhar, é muito importante. Você não tem condições de trabalhar, você tem direito de receber o benefício. Infelizmente, tem pessoas que é a minoria, mas tem, infelizmente, todo canto tem aquelas pessoas, às vezes se tinha um problema de saúde, às vezes já se recuperou e fica tentando conseguir um benefício. Outros não têm direito e vai lá no INSS tentar conseguir o benefício. O que acontece? Essas pessoas que, acredito que às vezes você conhece alguém que às vezes recebe às vezes um benefício, nem tem direito de receber o benefício. Às vezes tem condições de trabalhar e recebe o benefício. E aí, infelizmente, essas pessoas que acabam prejudicando aquelas pessoas que realmente precisam receber o benefício e acabam tendo o benefício negado. Infelizmente. Lógico, tem essas pessoas? Tem, mas eu sempre falo aqui, repito, no INSS, 50% dos pedidos, mais ou menos aí 50% dos pedidos que são feitos, principalmente relacionados a auxílio-doença, 50%, uma média aí, é negado. Infelizmente, muitos pedidos são negados. Então, digamos que esses 50% que é negado, todo mundo que desses 50% de benefício que foi negado
o INSS está certo em negar esses benefícios? Lógico que não. Por quê? Isso é comprovado porque muitas pessoas, a justiça, eu sempre falo aqui, tem muitos processos na justiça contra o INSS. E muitos desses processos a pessoa consegue vencer na justiça e o INSS é obrigado a pagar o benefício. Os atrasados que a pessoa ficou aguardando o processo. Então, tem aquelas pessoas que agem de má fé? Tem. Mas a maioria dos benefícios que são negados são de forma injustamente. Porque o INSS é muito rigoroso. Principalmente, como eu estou dando exemplo aqui, no caso que a pessoa está sentindo dores. Porque as dores, para comprovar que essas dores te impedem de trabalhar, precisa de uma documentação muito atualizada ali, recente, mais recente possível. E é difícil, porque às vezes a pessoa está sentindo dor, mas a atividade que a pessoa faz por conta dessas dores, a pessoa não consegue trabalhar, mas às vezes a pessoa consegue andar, consegue se locomover. Aí chega lá no INSS, o perito olha para a pessoa, vê lá que a pessoa consegue andar, manda a pessoa às vezes fazer um simples deitar na maca ali, um movimento na perna, dobrar, esticar, e acha porque a pessoa está fazendo esse movimento, a pessoa consegue trabalhar e acaba negando o benefício. E não é bem assim. Digamos que a pessoa está tem desgaste no joelho, às vezes já de um simples desgaste, acaba chegando numa artrose, numa artrite, às vezes chega numa artrose ali, está bem avançada tal, e às vezes a pessoa, por conta do problema de saúde, desse problema de saúde, a pessoa trabalha em pé e sente muitas dores e não consegue trabalhar, não consegue ficar muito tempo em pé, não consegue subir escada, mas às vezes a pessoa consegue caminhar, se locomover, por conta do problema de saúde não impede a pessoa andar às vezes, mas trabalhar impede. Infelizmente o INSS, a pessoa chega lá, às vezes só porque está andando, o benefício é negado. Precisa chegar na cadeira de roda para ter direito ao benefício? Isso é uma pergunta que eu faço. Não. Se aquele problema de saúde está impedindo o segurado, o paciente ali, o segurado, de trabalhar, a pessoa tem direito de receber o benefício. Não precisa chegar lá numa maca, não precisa chegar na cadeira de roda, não. Tem problema de saúde que impede a pessoa de trabalhar e a pessoa consegue andar. Porque dor é complicado. Dor só a pessoa que sente, sabe a situação que a pessoa está. Às vezes a pessoa está sentindo dores aqui muito forte, não está conseguindo trabalhar, e às vezes no outro dia a pessoa não está sentindo dor. Então, só a pessoa que sente dor sabe a situação. E dor na coluna, dor no joelho é complicado. Eu sinto dores no meu joelho, já fiz cirurgia e tal, e eu sei como é complicado. Dor é complicado. Só a pessoa que sente sabe o sofrimento que é. Às vezes hoje a pessoa está sentindo dor, amanhã não está sentindo. No outro dia já está sentindo, mas outro dia às vezes a pessoa está maravilha, não está sentindo dor, quando já está sentindo dor, não está nem aguentando, tem que tomar remédio. Então é complicado, é muito difícil comprovar que as dores impedem a pessoa de trabalhar. Mas se for o seu caso, você não está conseguindo trabalhar, é um direito seu, não desista. Eu sempre falo aqui, não desista do seu direito. Você é segurado do INSS, você não está conseguindo trabalhar, é um direito seu de receber o benefício, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Boa sorte para você, espero do coração aqui do fundo do coração que você consiga o seu benefício e o mais importante que você consiga uma melhora aí do seu problema de saúde e consiga se recuperar, seja fazendo uma cirurgia, tomando uma medicação, um tratamento, uma fisioterapia, e Deus te abençoe e até o próximo vídeo.